Bom dia, Zeca e Zequinhas. E então, estamos aí assim para um vídeo meio de surpresa, assim antes de ir para o trabalho. E exatamente, finalmente já podemos ir para o trabalho e pintar e furar pessoas. Isto porque ontem recebi uma carta de alguém que já correspondia há algum tempo e que nessa carta voltou a surgir um assunto que ultimamente tenho falado regularmente com algumas pessoas que me têm feito algumas perguntas sobre isso, e então esse assunto é exatamente os Picture Discs. Mas por falar em correio e correspondência, mandar aí um grande obrigado e um abraço ao grande Rui da Curse, que mandou aí o belo boné novo para juntar às shirts e ao hoodie que ele me tinha mandado a semana passada, e mandou aí mais uma porrada de stickers, que juntou também aqui uns belos de uns patches do querido Cuspe, patches que até são o mesmo design desta t-shirt. Engraçado que esta t-shirt o Cuspe mandou para ser da Tassiana, mas como nós vestimos o mesmo número, até isso partilhamos, né? E agradecer também ao grande Tiago, que mandou aí umas belas de umas shirts da Underground Tuga, aí, e mandou uma para a Tassiana também, junto com mais uma porrada de stickers e uma bela de uma cartinha também, uma mensagenzinha e o tote bag. Obrigado, Tiago. O Vitor ainda passou lá no estúdio e deixou uma t-shirt da Terapia Caótica, obrigado. E quem segue o PR ainda há tempo lá no Instagram viu que eu ainda há pouco tempo partilhei, tipo o Ricardo Filho Josefina mandou-me um monte de discos, o Daniel da Utopia Platafórmica mandou-me umas zines, mas eu não recebo só comentários bons, e num destes dias recebi um comentário de alguém que dizia: epá, o rapaz parece um coador, mas escreveu coador com um quê de pato. E eu fiquei mesmo tipo, meu, coador com um quê de pato, é com um quê de cu, meu. Mas pronto, voltando ao assunto que nos traz cá, que é a carta do Sérgio Oliveira, que, como eu disse, já nos correspondíamos há algum tempo. E então na primeira carta o Sérgio Oliveira diz assim: olá Paulo Rui, o meu nome é Sérgio, estou a escrever-te para te dizer primeiro que estou agarrado aos teus vídeos, os quais descobri através de um companheiro de equipa que gosta muito de rock e até mesmo sons mais pesados, que, sendo ele já espectador do teu canal, mostrou-me os teus vídeos, e segundo, porque queria pedir a tua opinião e talvez até ajuda sobre vinil e ouvir vinil. Eu nunca sei muito bem o que responder a uma cena destas, fico sempre assim meio... E ele continua: nunca fui muito ligado à música, sempre foi o desporto a atividade proeminente na minha vida. Como tu próprio disseste num dos teus vídeos, existem pessoas que ouvem música e outros que têm a música como ruído de fundo, e eu sou uma delas. Mas ao ver os teus vídeos, ver a tua energia e forma genuína como falas, até no simples facto de não esconderes o sotaque da nossa cidade para ficar bem falado nos vídeos, a nossa cidade, o meu sotaque é mais já Nogueira do que a Porto, mas pronto, eu aceito isso. Tudo isto deu-me vontade de ter um giradiscos e vinis para ouvir nos tempos livres. E pronto. O Sérgio continuou e contou-me uma história, mas eu não vou ler essa história, senão começo já aqui a chorar outra vez e não estamos aqui para choradinhos nenhuns, né? Mas fez-me umas quantas perguntas e assim, meio resumido, acabou a carta assim num tom meio desanimado pelo vinil não ter correspondido à expectativa dele. Então, passado uns dias, tipo, escrevi-lhe de volta, né? Agradeci, claro, as palavras dele e fiz-lhe algumas perguntas sobre o que é que tinha acontecido, porque é que a experiência não tinha sido assim tão boa, e muitas dessas perguntas e respostas até vão ser o assunto do 555 da manhã, que vai ser exatamente mais uma porrada de dicas sobre o vinil, exatamente tiradas por causa destas cartinhas. Então, quando recebi a carta de volta dele, né, das respostas, acabou por, no meio daquilo tudo, resumidamente, eu sacar outra vez a palavra Picture Discs. Então assim, meio resumido, ele disse que tinha uns quantos discos já antigos de familiares lá em casa e que comprou um par de discos novos, mas que, por mais que o ritual tenha sido uma cena que ele curtiu, a experiência do som foi algo que ele não gostou assim tanto. Nas palavras dele, ele até diz, como é que é? Deixa eu ver onde é que está... nem parecia que estava a ouvir músicas do mesmo grupo que conhecia. Mas o que é que o Sérgio comprou, né? O Sérgio comprou o Picture Discs. Aí está, Picture Discs. Mas o problema do mau som que ele teve não se resume só... Não se resume só aos Picture Discs. Mas os Picture Discs são para olhar para eles, não são para ser ouvidos.
Ou melhor, claro que são para ser ouvidos, mas o propósito do Picture Disc não é dar o melhor som da banda, é simplesmente vender, e eles são bonitos, e então são os discos para expores, para teres. Eu também tenho Picture Discs, né? Tenho alguns, não tenho muitos, até os Picture Discs que eu tenho, este Napalm Death por acaso é bué da bonito também, mas os Picture Discs que eu tenho, geralmente tenho quando compro-os, quando já tenho tipo o disco noutro formato, porque em termos de som, o Picture Disc não está aqui para te mostrar um grande som. Um gajo tem de ter sempre noção que não vai soar tão bem como qualquer outra edição ou qualquer outro formato. E passo a explicar. O Picture Disc é feito de vinil, ok, claro, mas é diferente. A forma como ele é feito é completamente diferente. Enquanto tu numa edição de vinil normal tens tipo uma peça de vinil, né, de plástico deste tamanho que vai na prensa e a prensa aperta a cena e ele estica-se e depois a máquina cria os sulcos e rasga a música no vinil que é grosso e tem uma resistência boa, o Picture Disc, embora seja feito assim, leva outras camadas, ou seja, tu tens aquela peça na mesma do plástico, né, do vinil, mas que depois leva uma fotografia em cima e em cima dessa fotografia leva um plástico muito fininho. E é nesse plástico muito fininho que depois de prensado os sulcos são feitos, são cravados ali. Então tipo, a diferença entre teres um plásticozinho desta espessura em que os sulcos não podem ser tão fundos como um vinil de 180 gramas ou até um pouco mais fino, tipo, o som nunca vai ser a mesma coisa. E depois ainda mais, quantas mais vezes tu ouvires um Picture Disc, mais desgastado o som te vai parecer. Tipo, é daqueles discos que têm uma longevidade. Se tu tiveres sempre a ouvir um disco, um Picture Disc sempre a dar-lhe, tu vais começar a notar que ao fim de algum tempo ele tem mesmo um desgaste que se começa a tornar bué perceptível. Por isso, se queres ouvir discos com bom som, mantém-te afastado dos Picture Discs. Se gostas de ter uma cena para expor, para olhar para ele, porque ele é bonito e não interessa assim tanto o som, ok, Picture Disc é uma cena bem fixe e eu também curto bué, mas não estou à espera que tenho a noção que não vai ter a noção, até parece que sei mais, não é isso, tipo, a cena é que, pronto, não vale a pena tu achares que um Picture Disc vai ter um som tão bom, tão bem perceptível como outro tipo de edição qualquer, mesmo. E pronto, foi o vídeo de hoje, era para ser assim uma coisa curtinha, a cena já está pronta para irmos para a loja e eu estou para aqui a tagarelar outra vez. Dizer-te então que amanhã sai o 555 normal, outra vez, e vai ser exatamente sobre dicas de vinil, mais uma vez, já fiz um e vamos fazer agora a parte 2, em que vou juntar algumas das perguntas e respostas que dei ao Sérgio Oliveira e que dei a outras pessoas também que me fizeram algumas perguntas que acabo por usá-las como truques e dicas no episódio da manhã. Por isso, lembra-te, ainda há tempo para comunicação, para conexão e para partilha. Até já! Não, mas curti, vou receber a carta dele, foi mesmo fixe. Pá, e eu respondi-lhe como sabia, eu não sou nenhum expert na cena, né? Deixa-me só acabar de ver o cafezinho, já vamos ver. Ainda tatuo o Nuno Miranda agora à tarde, né? Boa. Eu curto Picture Discs, mas lá está. Eu já começo a notar que a cena de Mastodon eu prefiro ouvi-lo no CD, porque a cena do Picture Disc ele já começa a ficar meio rompido. E depois se a agulha tiver um bocado de pressão, acaba por estragar ainda mais. Mas lá está, já estou a dar pistas para a cena da manhã, né? Vamos lá, então, siga! Escava cá, pessoas!